Olá, população cacerense. Está em vigor aí o Decreto 331, publicado no dia 19 de junho de 2020, que traz algumas restrições de circulação de pessoas e funcionamento de comércio e prestação de serviço. Pois bem, primeira coisa que muita gente pergunta: é um lockdown? Não, não é um lockdown. O lockdown ficaria tudo fechado de dia e de noite, sem circulação de ninguém na rua, com barreira, etc., para ninguém circular. Não é um lockdown. É uma medida que o prefeito julgou ser suficiente para evitar a disseminação do vírus. Então, por essa medida, o decreto 331, fica restrita a circulação de pessoas que não estejam trabalhando nos casos em que é possível estar na rua, das 21 às 5 horas da manhã. Então, nesse horário, ninguém pode circular. Comércio, das 7 às 17. Quem tiver o comércio que funciona, ou prestação de serviço que era das 8 às 18, vai ter que fazer um ajuste para funcionar às 7 às 17. Restaurantes, supermercados, lanchonetes, até às 20h30 com atendimento presencial. A partir das 20h30 até às 22 horas, aí só por delivery. Então, até mesmo o supermercado pode fazer entrega, o restaurante, lanchonete, etc., podem fazer suas entregas por delivery nesse horário, porque a pessoa que vai estar fazendo a entrega delivery tem que estar devidamente identificada, porque ela vai estar circulando depois das 9 ou 21 horas. E o que esse decreto traz, que é mais interessante? Ele também ratifica, ou seja, ele confirma que todos os decretos anteriores continuam tendo validade, ele não revogou nada. Isso criou algumas situações. Por exemplo, o decreto 178, também do prefeito municipal, determinava que os supermercados funcionassem das 7 horas das 7h30 às 17h30. Ele determina esse horário. E já no decreto 331, que confirma que o decreto 178 continua vigente, a gente tem lá uma limitação de que aos sábados e domingos, restaurantes, supermercados, lanchonetes só podem funcionar até às 14 horas. Então isso aí ficou uma duplicidade e que realmente vai criar uma confusão na cabeça dos comerciantes. Se depender de mim, se perguntarem para mim, eu vou dizer: funciona até às 14 horas, porque é um decreto mais recente. Então, se for ter conflito na questão de horário, vamos fazer valer um decreto mais recente. Não fica obrigado a funcionar até às 17h30. Outra pergunta que me fizeram: quem no sábado e domingo vende frango assado, costela assada, vai poder continuar vendendo? Vai, porque nesse horário de 7h30 às 14h30, do sábado e domingo, só pode funcionar restaurante, supermercado, açougue, etc., ele diz lá, independentemente do tamanho do empreendimento. Então, obviamente, se um restaurante pode receber clientes até as 14h30, você pode vender o seu frango assado lá, sua costela, até as 14, até as 2 horas da tarde. Você pode vender sem problema nenhum, pessoa indo lá buscar ou não. Não fica proibido ninguém de circular durante o fim de semana. O que fica proibido é fazer uso das praças públicas, ou seja, você não pode ir para as praças, não pode ir para as quadras. No fim de semana fica restrito das 21 horas de sexta-feira até as 5 horas da manhã da segunda-feira. Então, o fim de semana inteiro não pode ir para esses locais públicos, estão descritos também no decreto. Então, na prática, como fica? Tudo funcionando normal das 7 às 17, alguns tipos de comércio, que são aqueles principalmente de alimentação, das 17 até as 20h30 e as entregas até as 22 horas. Sábado e domingo, comércio, principalmente de alimentação, das 7 às 14. Alguns casos foram excepcionados, que são aqueles, por exemplo, como serviço funerário, assistência social, advogado acompanhando cliente, porque não tem horário para fazer isso. Então, esses aí estão fora dessas restrições de horário. Mas são só 8 casos que estão fora da restrição de horário. Aí tem muita gente que vai perguntar para mim assim: e motel? Pode funcionar? Pode, obviamente. Motel é prestação de serviço, pode funcionar das 7 às 17 horas. Ele não se enquadra nas exceções, nas 8 exceções previstas no decreto. Igrejas, não foi regulamentado nada em relação às igrejas. Não foi dito nem que pode abrir, nem que pode fechar, absolutamente não foi falado nada em relação às igrejas. E outros pontos que a gente acha que fica um pouco perdido, principalmente na aplicação do decreto, é porque tem algumas condições que nós não vimos fiscalização em decretos anteriores. Vou exemplificar. No decreto 152, lá atrás, ficava proibido a entrada de mais de uma pessoa por família em estabelecimento, seja ele supermercado, loja, fosse o que fosse. Então, a pessoa que
fosse fazer compra, né, teria que ir sozinho, sem levar a família. E a gente vai ao supermercado, eu vou sozinho, a gente vai ao supermercado e vê lá família, casal com 3, 4 crianças, às vezes, né, dentro do carrinho, e o problema das crianças, que mais do que dos adultos, é que elas não tomam os mesmos cuidados de higiene, de não pegar nas coisas que nós tomamos. Então é uma medida que a gente viu ser decretada lá no 5.2 e não vimos ser aplicada. Outra coisa que o pessoal pergunta muito: ah, mas esse decreto aí é para sempre? Ele está sem prazo de validade? Não está sem prazo. O decreto, no que tange a restrição de circulação, ou seja, das 21 às 5 da manhã, ele acompanha, ele está lá bem escrito, ele acompanha o decreto 256, que foi editado com prazo de 90 dias, ou seja, dura até o dia 13 de agosto. Então, até 13 de agosto, que é uma quinta-feira 13, está vigente a restrição de circulação de pessoas. Já os horários de funcionamento, horários, né, de restrição ao sábado e domingo, etc., esses aí não estão especificados, estão sem prazo determinado para acabar. Vai depender de como for o desenvolvimento da doença na nossa cidade, que a gente espera que não cresça. Por quê? Não temos estrutura para receber pacientes internados em UTI, não temos estrutura para receber pacientes ainda nas enfermarias, não temos estrutura nem para dar assistência a esses pacientes. Nós vimos aí, já falando pela Secretaria de Saúde, que não existe, alguns medicamentos já estão escassos no mercado. Então, realmente, a única forma de nós nos livrarmos de desenvolver esse coronavírus, desenvolver o contágio do coronavírus, a única forma de nós nos livrarmos de ter um colapso social, além de um colapso econômico, que as pessoas tanto têm medo, é realmente com a prevenção. Então, vamos cumprir o decreto, vamos buscar corrigir, conversar mais, porque essas diferenças, essas coisas, se o prefeito tivesse chamado a mim, se tivesse chamado outras pessoas da sociedade, outros vereadores para conversar, poderíamos ter avançado mais, né? Temos feito com mais racionalidade até alguns pontos para não ter tanta divergência, e vamos principalmente tomar as nossas precauções para não levar o vírus adiante. É importante, se você tiver os sintomas, procurar a central de atendimento, telefone que tem a nossa página. É importante, se você apresentar os sintomas da central, falar para você, ó, fica em casa, toma tal remédio, você ficar, não contaminar os outros e até se isolar dentro da sua própria casa. E mais, se puder, não saia de casa. Se puder e tiver que sair de casa, usar máscara, levar álcool gel, levar uma solução de água sanitária para desinfetar as coisas e, principalmente, se puder, não deixar que outras pessoas também façam. Fiscalize, né? Use da sua condição de cidadão para também colaborar com a fiscalização para o vírus não se disseminar mais dentro da nossa cidade. Nós não aguentamos um colapso no sistema de saúde. E depois dele, que é o pior, é o colapso funerário. Então, vamos trabalhar todos contra o coronavírus. Faça esse vídeo circular para as pessoas entenderem como funciona o decreto e eu vou deixar, obviamente, na minha página e respondo todas as perguntas que forem feitas lá. Então, todos contra o coronavírus.